Alô? Oi, Adriano, tudo bem? Você pode vir aqui na minha mesa? Tá bom. Doze segundos depois... Você me chamou, Dani? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo certo. Chamei sim. Cara, assim, não tem maneira fácil de falar isso, tá? Cara, assim, não tem maneira fácil de dizer isso. Eu não vou ficar enrolando, tá? Vou direto ao ponto. Não tá sendo fácil pra mim e nem vai ser fácil pra você. É uma situação muito delicada, mas infelizmente não faz mais sentido a gente manter a parceria. E você é uma pessoa, Adriano, fantástica, um cara do bem. Mas eu fiz alguma coisa que... De coração, eu tô me sentindo muito mal por isso, tá? Eu ainda vou ficar com isso dentro de mim, enfim, até eu digerir também. Adriano, acabou, não faz mais sentido, tá bom? O pessoal do RH vai tirar todas as suas dúvidas, inclusive eu vou conceder a minha sala, fica calmo, se você quiser uma água eu vou pedir pra menina ali da recepção trazer pra você. Obrigada por tudo, sucesso pra você e sua família, e eu desejo o melhor. Eu também vou sofrer com essa decisão. Você acha que tá sendo fácil pra mim? Mas acabou. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso na próxima trajetória. Obrigada por tudo. Obrigada. Fala, galera, beleza? Com certeza demitir alguém não é uma tarefa fácil, muito menos agradável. Eu experimentei isso bem no início da minha carreira em recursos humanos. Toda vez que eu entrava na sala para falar com alguém, eu via por trás daquela pessoa os sentimentos, as frustrações, medos e, na maioria dos casos, infelizmente, o processo não é bem conduzido pela liderança ou muitas vezes até pelo próprio RH. Então, o vídeo de hoje ele é feito com muito carinho, mesmo para um momento difícil como esse, desafiador, para que você, na posição de líder, liderado ou RH, você saiba como lidar com uma situação como essa e que na hora da demissão a pessoa ela saia fortalecida e não se sentindo mal e frustrada. Então confere o vídeo de hoje, foi feito com amor e carinho, vem comigo. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um tema super delicado, desafiador, mas também é muito importante, que é como demitir alguém de uma maneira justa, em que a pessoa se sinta fortalecida, em que você realmente entenda que passou por todos os pontos importantes para que a pessoa ela veja claramente que esse era um movimento que deveria ter ocorrido, mas que ela tem um mundo à frente dela, um mundo de possibilidades. Mas antes de entrar nesse tema, se inscreve no canal, o que você está esperando? Já aciona o sininho, porque aí você sempre vai sendo notificada dos assuntos que rola aqui no Desmelindrados. E aí, obviamente, um deles ou mais pode fazer sentido para você, para alguém que você conhece. Se você assistiu o vídeo até o final, viu que tem valor, que tem coerência no que eu tô passando e que pode contribuir para você, pô, dá o like no vídeo e além disso, comenta aqui, compartilha com pessoas que você vê que, poxa, estão passando por isso ou já passaram, mas que ainda não souberam como lidar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que a pessoa reflita, com que ela pense e até mesmo que ela entre em ação para fazer com que a carreira dela evolua. Beleza? Vamos começar. Primeira coisa que é importante antes de fazer uma demissão, antes do processo da tua empresa, antes de entender com o RH, o step by step para você fazer a demissão. Lembre-se, você está lidando com um ser humano. Não é papo de abraçador de árvore, de RH, nada disso. É um outro ser humano. Podia ser teu filho, podia ser teu amigo, podia ser teu pai, podia ser tua mãe, podia ser tua namorada, teu namorado, podia ser alguém que você ama muito, que você conhece. Então pensa o seguinte, como é que você gostaria, podia ser você, tá? Como é que você gostaria de ser tratado ou tratada num momento difícil como esse? Porque ou você já demitiu alguém, ou já foi demitido, ou talvez não, só pediu demissão, mas é um processo, gente, que, como eu falei no início, não é fácil, não é tão simples de lidar. Eu conheço vários profissionais de RH que já trabalharam comigo, ou que são colegas de trabalho, que têm muita dificuldade em conduzir uma demissão. Mesmo que você não tenha o máximo de proximidade com essa pessoa, você, querendo ou não, se sente um pouco responsável pelo fato da pessoa estar saindo, mesmo que seja uma responsabilidade dela, né, do comprometimento dela e tudo mais. Em alguns casos não, em alguns casos é negligência sim da liderança ou da empresa, mas independente de caso a caso existe uma responsabilidade, porque essa pessoa, ela tem os compromissos financeiros, ela tem uma família, ela tem uma série de coisas na vida dela que
e poxa, ela tá ali vivendo na empresa, se entregando e do nada aquilo acaba. Mas não é que acabe, meu Deus, é fim dos tempos. Só que a forma como você vai fazer para demitir alguém, seja você RH ou liderança, ela é fundamental. E se você é liderado e pretende virar líder, cara, assiste esse vídeo, porque conduzir uma demissão não é para qualquer um. Você tem que saber fazer e tem que fazer de coração. Então, você tem um ser humano na sua frente. É uma puta responsabilidade. Eu tô falando bem sério. Eu sou brincalhona, eu venho, trago energia e tudo mais. Mas é sério. Você tá lidando com uma outra pessoa. Isso não significa que você não tenha que demitir alguém, que você tenha que esperar 50, sei lá quanto tempo de anos para você fazer isso. Não é o ponto. O ponto é, você está diante de um ser humano. E esse ser humano tem várias partes. Tem o eu dele família, tem o eu profissional, tem vários eus. Você não responde por tudo isso. Mas saiba, isso não é um objeto. Quebrou e você troca e joga fora. Ok? Sério, hein? Segundo aspecto, buscar o motivo. Liderança. Falando principalmente para você. Quais são os principais motivos que uma pessoa sai de uma empresa? Varia de acordo com a tua cultura, né? Então tem pessoas que saem justamente por aderência à cultura, é o comportamento que essa pessoa tem, que às vezes é danoso para a equipe ou para os clientes internos. Ela não adquiriu, às vezes, competências, habilidades comportamentais para falar com o cliente e às vezes ela trata mal um cliente interno ou externo, ela atropela, é arrogante, enfim, tem uma série de competências e que nem todas dá para se trabalhar numa empresa. Vamos lá, mesmo que você tenha uma puta equipe parruda de treinamento e desenvolvimento, tem coisas que elas vêm desde a infância, elas são muito mais intrínsecas. Às vezes até com terapia você leva anos, né? Com coach, com outros métodos, mentoria. Então, líder também não adianta pegar nas costas, eu vou resolver os problemas da minha equipe e eu vou ser um puta líder. Calma, mas você tem que saber quais são os motivos. É um motivo comportamental, uma recorrência, né? Pegar uma, né? A não ser que seja um caso realmente que tenha gerado um valor, vá contra os valores da empresa, a pessoa foi totalmente antiética e tudo mais. Mas geralmente está relacionada às competências comportamentais ou a pessoa ela já vem com uma performance abaixo do esperado, com recorrência. Mas mesmo assim, se pega o exemplo da performance, às vezes você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Então é importante investigar esse aspecto. Outros motivos, além de competências comportamentais, de performance, a pessoa ela acaba desagregando para o clima da empresa, para o time, para os clientes, ou ela acabou cometendo uma cagada, um erro, uma falha grotesca, que obviamente isso implica até talvez numa justa causa, ou essa pessoa ela não tem mais o potencial para crescer, ou seja, ela chegou de certa forma num limite. Mas para definir isso, para determinar isso, você tem que ser craque. Você tem que ser uma pessoa assim, uma liderança foda para definir, como RH também. Ela chegou no limite dela. O limite dela, às vezes, baseado na sua experiência, na sua expertise, se ela for rasa, a tua análise está rasa. Então você tem que ser muito foda, você tem que ter muita pista de liderança para realmente ter esse diagnóstico de que a pessoa ela atingiu o potencial máximo dela. Então tem que ter um cuidado nesse quesito. Mas geralmente são esses os principais aspectos. Então você precisa, obviamente, qual é o motivo dessa demissão? Na hora que você vai demitir a pessoa, ela quer saber o quê? Por que eu tô saindo? Por que isso aconteceu? E se você não sabe claramente, ferrou. Você não vai criar uma experiência, mesmo que num momento difícil, uma experiência em que ela leve algo para evoluir. Então, primeira coisa, é um ser humano. Segundo, qual é o motivo pelo qual ela está saindo? Isso tem que ficar claro para você e para ela. Terceiro aspecto, se tem que ficar claro para você e para ela os motivos, o que você tem que fazer? Você tem que sinalizar, você tem que dar feedback. Então, quando o profissional ele entra na empresa, ele entra na sua equipe, seja vindo de outra área ou seja do mercado, você define ali, geralmente no início, né, no onboarding dessa pessoa, quais são as metas, os desafios, qual é o estilo, quais são os valores da empresa, o que se espera dessa pessoa. Se ela, por algum motivo, ela excede positivamente, você tem que dar feedback. Se ela excede negativamente, você tem que dar feedback. Se ela tá ali nível de cruzeiro, você também tem que dar feedback. Feedback, ele é dado constantemente. Ele é dado pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu líder, pelos seus pares, ele é dado a todo momento pelos nossos amigos. Só que o liderado ou a liderada necessita de uma clareza. Então, você tem que sentar com essa pessoa, não importa onde, cada um utiliza o seu estilo, o seu espaço. Você tem que chegar para a pessoa, olha, fulano, fulana, eu preciso te dar um feedback, eu quero te dar um feedback. Se você simplesmente fala, pô, Fulano, eu vi que você fez isso, pode fazer diferente? às vezes a pessoa não entende que aquilo é um
feedback? Puta, Dani, mas que saco, você é um chato pra caramba. Cara, mas faz parte da tua cadeira. Se você é líder, se você é RH, cara, esse negócio precisa ser feito. Obviamente que é muito mais pra liderança o recado, mas se você é RH, você tem que acompanhar esse processo também. Então, cara, chegar pra pessoa e falar: Fulana, eu preciso que você evolua nisso, porque eu venho acompanhando. E, cara, esse processo aqui, ele tá com uma falha, eu vejo que você não tem atenção nessa rotina. enfim, seja o que for, você precisa sinalizar e falar: é um feedback que eu quero te dar, é um feedback que eu estou te dando. Eu posso contar com você? O que me garante? O que você pode fazer então para não errar de novo? O que você pode fazer então para melhorar esse aspecto? Se a pessoa está indo bem, o que você pode fazer para continuar evoluindo? Senão, não fica claro. Feedback constante. Chegar na hora do dia do desligamento e a pessoa falar: eu nunca recebi feedback, é um pulo. Isso acontece muito. Então, sinalize: estou te dando feedback. Quarto aspecto: reúna evidências. Você vai dando feedback, você tem ali as evidências. O que aconteceu, onde foi o erro, o quanto isso gera de prejuízo, de ineficiência, seja o que for. Ou quanto isso atrapalha o clima, o comportamento da pessoa, o que isso gera. Reúna essas evidências. Não só para passar para esse profissional, essa profissional ao longo dos feedbacks, porque querendo ou não, quando você sinaliza, é igual término de relacionamento, quer dizer, já tava ali, puta, já era uma amizade, eu já tinha acabado, eu já tava brigando muito, já não fazia mais sentido, um quer uma coisa, outro quer outra. E na empresa não é diferente, na relação líder-liderado, não tô falando que é um relacionamento amoroso, pelo amor de Deus, mas é uma relação em que você tem que ir comunicando, tem que ir trocando e reunindo essas evidências, não só pra pessoa, pra você se resguardar, quando você for dividir isso com o RH. Olha, eu decidi, eu tô prestes, tô dando um last chance, né, uma última chance pra uma pessoa do meu time, ou não, já decidi, eu vou demitir fulana. Você tem o que? As evidências, porque o RH vai te perguntar, um bom RH vai te perguntar: Quais foram os motivos? como você já levantou? Quais são as evidências? O que aconteceu? Você já tentou de estratégia? Como é que... Então o RH, o que vai fazer o RH? O RH, ele vai querer destrinchar com você, líder. Se você foi realmente no máximo, se você foi no limite, se você investigou, se você fez de tudo realmente que você poderia fazer. E se o RH, numa primeira pergunta: Mas qual a evidência? Ah, não, a pessoa errou um dia. você vai passar uma imagem, sabe de quê? De imatura, de júnior, né? Uma liderança júnior, uma liderança rasa. Então, cara, investiga, leva evidência. Tenta estratégias diferentes. Também não adianta você ter várias evidências fazendo sempre a mesma coisa. Se faz sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. O negócio é esse. Quinto aspecto: decidiu realmente as evidências, leva à conclusão de que essa pessoa ela precisa ser desligada. O RH também concorda. Vocês vão alinhar ali quando fazer, como fazer. E aí, o quinto aspecto, ele parece bobo, mas não é. Presta atenção. O momento certo de fazer o feedback é fundamental. E quando eu falo momento, gente, eu falo momento mesmo. Por quê? Ao longo da minha carreira de RH, as lideranças me perguntavam até o horário para fazer, dia da semana para fazer. Dani, tem um dia da semana ideal pra fazer? Tem um horário ideal pra fazer? Cara, depende. Depende de quê? Depende da tua rotina de empresa, da tua rotina de equipe. Como é que funciona o mecanismo? Tem gente que prefere ser demitida. Ninguém quer, né? Mas se fosse escolher, tem gente que prefere logo quando chega na empresa, porque não vai precisar trabalhar ao longo do dia. Tem gente que já prefere ao final do dia, porque dali já vai pra casa, enfim, vai sair. Depende muito do estilo da pessoa. Tem gente que detesta a segunda-feira. Fez a pessoa passar o final de semana todo, chegou na segunda, começando a semana, segunda já é um dia, né, que todo mundo adora, chegou na semana, demitiu. Então, o ideal vai variar muito, mas eu, Dani, particularmente, prefiro demitir pela manhã, não deixar a pessoa trabalhar ao longo do dia, mas isso vai variar, mas isso sou eu, vai depender também da outra pessoa, vou sentir a outra pessoa sendo minha liderada ou liderado. E de terça a quinta-feira. Eu não gosto nem de segunda e nem de sexta-feira, são os extremos da semana. Pode parecer bobeira, mas é a mesma estratégia para você vender uma ideia, para você falar com o seu líder. Segunda, a pessoa já tá de saco cheio, final de semana já não tá com a mesma pegada, ela tende a ter uma irritabilidade maior. Terça-feira já é um dia em que a pessoa tá renovada, mas fazer de manhã. Quarta-feira já é o meio da semana, então a pessoa já vê, cara, já tá chegando no final da semana. Pra mim o melhor dia é quinta, porque quinta, cara, já é o finalzinho da semana, ela ainda vai ter sexta pra pensar, sábado e domingo pra digerir, conversar com a família e tudo mais. E óbvio, não que ela vai na segunda, Tô renovada. mas ela vai ter um tempo maior pra processar. Então pra mim o melhor dia é quinta-feira, mas fica entre terça e quinta, vai depender muito pela manhã. Mas não leve isso a ferro e fogo, analisa. E além do dia de semana, horário, é o seguinte: a pessoa tá passando pelo quê na vida pessoal?
Cara, ela perdeu um ente querido, ela acabou de terminar um relacionamento, ela tá passando por algo que, poxa, tá mexendo muito com a vida dela. Calma, espera, a não ser que seja realmente algo irreversível, um tipo de desligamento que vai prejudicar muito a empresa. Mas se for aquela pessoa que, pô, você pode desligar, mas pode esperar, sei lá, 2 semanas, 1 mês pra fazer. Ah, Dani, mas não vai fazer a pessoa sofrer? Cara, não sei, você tem que entender o que ela tá passando. Às vezes pra ela pode ser libertador você demitir, ou às vezes ela pode se afundar, entrar numa depressão sinistra, porque ela já tá passando por tanto problema e às vezes justamente pensa no porquê que ela tá sendo desligada, o que tá acontecendo na vida dela. Será que esses acontecimentos da vida pessoal não estão afetando a performance dela, a atuação dela no ambiente profissional, no corporativo? Então entende isso. Então vale entender esse momento. Eu lembro de uma época, inclusive, que a gente, enfim, a empresa que eu trabalhava, a gente estava no Rio de Janeiro, vinha a matriz para São Paulo e, poxa, tinha, assim, centenas de pessoas para desligar. A gente já tinha comunicado toda a empresa, então foi um processo de desligamento em massa, mas assim, tranquilo, as pessoas tinham a oportunidade de se recolocar e tudo mais. Tinha uma equipe que a gente ia desligar toda, assim, de uma vez no mesmo dia. Cara, foi um processo super delicado, a gente teve todo um cuidado de fazer, e tava bem pertinho do Natal. Cara, a gente esperou passar o Natal, esperou passar o Ano Novo, pô, a gente fez o desligamento em meados de janeiro. Cara, o custo para a empresa foi praticamente baixíssimo, só que para as pessoas, se elas tivessem sido desligadas, e elas falaram isso na entrevista de desligamento. Cara, se tivesse sido antes do Natal, eu acho que eu ia estar mal. Porque imagina, você passar um Natal, cara, acabou de ser demitido e, putz, mas varia de pessoa para pessoa. Mas eu sou a favor de sentir como é que tá o momento pessoal de cada um. Se você acha que o outro não vai se importar, também cuida, porque pode ser achismo teu. Então entende realmente o que vale pro outro. Sexto aspecto, definiu, já tem o momento certo, tem as evidências, tem o motivo, tá tudo bem claro. Não tem como a pessoa contestar e falar que ela não sabia, que ela não imaginava. Não tem como te dizer isso de uma maneira mais fácil, então eu já vou ser direto ao ponto. Eu quero dizer que não faz mais sentido você fazer parte do nosso quadro de colaboradores, ou que você não tem mais o perfil da empresa, ou que você está sendo desligado e demitido agora. Cara, se é assim, ó, pá! Pera aí, a pessoa toma um choque também, né? Toma uma porrada. Então calma. Segura. Hoje, grande parte das frustrações, inclusive processos trabalhistas das empresas, vem por conta do momento, da forma como elas são demitidas. Então, segura esse aqui. Você pode ser direto e direta, mas sem dar uma facada na pessoa. E o outro extremo é você contar uma história. Olha, fulano, fulana, a gente já vem conversando há tanto tempo. Eu já te falei que você tinha que melhorar isso, melhorar... Não faça isso. Não repita os aspectos que você já disse pra pessoa. Isso só vai piorar a situação e ela vai contra-argumentar com você. Então, assim, você já falou que tinha que ter falado, você já deu tantos feedbacks, você já cuidou de toda essa relação, já levou as evidências, já deu um last call pra pessoa do tipo, olha, cara, é a última vez que eu quero conversar com você sobre isso, então agora. Não adianta trazer essas histórias de novo, demorar minutos, horas. Mas também não dá pra fazer em 2 minutinhos, né? 5 minutinhos. Então, qual é o ideal? Na minha perspectiva, baseado na minha experiência, na minha análise, porque eu fiz assim, gente, milhares, não são centenas, eu fiz milhares de entrevistas de desligamento ao longo da minha carreira. Mais de 1000 pessoas que eu entrevistei que saíram da empresa, ou seja, pedindo demissão ou sendo demitidas. Então, assim, quando a pessoa é demitida, né, se você vai direto ao ponto, e eu já fiz a entrevista pós-gestor e já fiz com o gestor o desligamento junto, a gestora. Então, quando você demite alguém, você tem que ser assertivo, você tem que ser, sim, objetivo, mas não necessariamente direto, frio, dar a facada. Então, qual é o ideal? Fulana, é o seguinte, eu já tinha conversado com você algumas vezes, dado alguns feedbacks, que eu acho que não convém aqui a gente entrar nesse detalhe, mas assim, quero que você saiba o seguinte, você, poxa, desempenhou um papel, você já começa, ó, você desempenhou um papel fundamental na empresa, na nossa equipe. Sem dúvidas, você agregou muito valor em vários aspectos. Só que assim, eu vejo que por tal motivo, traz um motivo, não faz sentido a gente continuar. Por tudo que eu já te falei, né, de todas as evidências, da evolução do potencial, e você pode trazer, obviamente, sem mentir, não mente, que isso é feio, isso volta. Pô, a empresa tá indo numa direção X, não inventa que é corte de custo, gente, a pessoa sabe, tá? Porque você vai contratar alguém pro lugar dela, ou porque a empresa tá crescendo, a pessoa não é burra. Então não mente. Porra, seja foda. Fala ali a real.
entendeu? Olha, por esse aspecto, só que assim, eu quero que você, de verdade, é um momento difícil, eu sei que você pode ficar super chateado, puta comigo, mas eu quero que você saiba, pô, se você entrou aqui, se você trabalhou por X tempo na nossa equipe, é porque você é uma pessoa, cara, com talento, com potencial e tudo mais, e, pô, eu tô aqui à disposição pra te ajudar no que você precisar, de referência, de indicação quando for o caso, obviamente, de referência e indicação, inclusive eu quero muito, se você se sentir à vontade, pô, de deixar o teu currículo comigo pra eu indicar para o mercado, para eu indicar para alguns colegas e amigos. E, poxa, eu tenho certeza que você, com os talentos que você tem, aí você pode citar alguns exemplos positivos da pessoa, mas sem também rasgar a seda, que senão vai ficar forçação de barra. Mas falar alguns talentos, alguns aspectos positivos, pô, a força que você tem, a garra que você tem, determinação, que é o que a pessoa precisa agora. Mas ela tem que ter isso. Então você cita esses aspectos e o quê? Você coloca a pessoa, cara, vive o teu momento, digere tudo isso, eu tô à disposição, assim como o nosso time, o RH, enfim, e a gente quer te dar todo o apoio no que você precisar. Se você tiver qualquer dúvida, a parte formal e tal, a turma vai vir aqui, vai falar com você e por aí vai. Tá bom. Então você vai ser objetivo, você vai ser uma pessoa que vai traçar ali alguns pontos sem ficar voltando em feedback, sem entrar no detalhe, mas fazendo com que a pessoa ela perceba qual é o motivo, que seja verdadeiro esse motivo. Não adianta colocar a empresa, não adianta falar que o teu chefe pediu para demitir a pessoa, mesmo que isso aconteça, mesmo que teu diretor, teu gestor, seja lá quem esteja acima de você, peça para demitir essa pessoa. Primeiro, você tem que brigar se você achar que faz sentido. Se realmente tem que demitir, é você ser honesto, ser sincero, mas também não vai colocar a cabeça da pessoa para tirar a tua. Ah, então, é que eu queria manter você, mas o fulaninho ou a fulaninha pediu pra te desligar. Cara, você gostaria que teu liderado falasse para um liderado abaixo dele ou dela que você pediu a cabeça da pessoa, que você demitiu e a pessoa não tem nada a ver com isso? Então, conduza dando motivo real, verdadeiro, poxa, deixando a pessoa, mostrando que ela tem potencial sim de sair dali, de gerir, de conseguir algo melhor e que ela agregou valor, mas que chegou um momento que não dá mais, não faz mais sentido, né? E se coloca à disposição para ajudar a recolocar quando der, porque tem casos que realmente nem você indicaria, aí você não vai usar isso, né? Obviamente, senão você vai estar mentindo para a pessoa. 7º aspecto. Uma coisa para você não esquecer, eu nem coloquei no 6º, porque eu acho que é importantíssimo. Não peça desculpas na hora de desligar. Não existe culpa, não existe responsabilidade que não seja da própria pessoa. E obviamente sua também, né? Uma construção a 4 mãos, mas não peça, você não tem que pedir desculpa. Porque quando você pede desculpa, parece que você tá errado ou errada. E aí a pessoa... Realmente, eu fui injustiçada. E não é isso. Então fala de coração, fala a verdade, mostra pra pessoa que ela tem potencial, se coloca à disposição, mas em momento algum, em aspecto algum, peça desculpas. Porque isso vai voltar contra você. 8º aspecto. Agora você, geralmente, sendo líder, você vai voltar, né, para sua mesa, enfim, vai comunicar a equipe. Esse é um momento crucial. Por quê? Porque quando alguém sai do time, isso gera uma mudança de clima, que pode ser melhor ou não. E quem vai estabelecer isso é você, liderança. Então a forma como você vai posicionar a equipe sobre a saída dessa pessoa é fundamental. Você pode colocar o teu time num nível de evolução, entendimento, mesmo que gostem dessa pessoa, mas que entendam que, poxa, realmente era um movimento ideal, que ela vai ficar feliz, ela vai estar melhor na vida profissional dela e pessoal, e que eles podem continuar crescendo como time, que isso obviamente vai fazer falta, né, como pessoa, mas profissionalmente não abala a estrutura da equipe. Ou você pode passar uma imagem de que, cara, você foi carrasco, você foi injusta, que você foi imaturo, não soube fazer. Então, nunca chegue para o seu time e fale, cara, já não dava mais essa pessoa. Ou vamos encontrar rapidamente outra pessoa pro lugar dela. Parecendo que a pessoa é descartável. Cara, por mais que a pessoa tenha detonado o time, cara, você faz isso, você ferra credibilidade. Você ia gostar de ser desligado da sua liderança? Chegar o teu gestor, tua liderança falar pro time, a fulana já não fazia mais sentido. Já não tava dando mais certo, já não fazia as coisas direito. Cuida, na hora de comunicar pro time. Pô, pessoal, aí você pode ser mais direto. Acabei de desligar o fulano e a fulana. O motivo, né, foi... Mesmo discurso que você teve pra pessoa, você vai ter pro time, porque às vezes tem amiguinho, tem a pessoa que conversa com ela ou com ele. Então, você tem que fazer, obviamente, o mesmo discurso verdadeiro, não é inventar uma história, é ser transparente. Então, você vai contar o motivo pelo qual foi desligado e reforçar o que se espera do time. Pô,
reforçar o porquê que as pessoas que estão ali são importantes. Você vai comunicar, mas você vai trazer o foco para onde? Pro time, não pra pessoa, entendeu? Então você vai falar, desliguei fulano ou fulano, motivo tal, poxa, a gente conversou, espero que ela entenda, eu me coloquei à disposição para ajudar. Se alguém aqui do time também souber de alguém, ou enfim, puder indicar o currículo, lembrando, fazendo sentido, puder indicar o currículo, pô, vai ser ótimo, a gente, pô, uma pessoa super querida, trabalhou aqui com a gente, fez total sentido. Então, poxa, eu conto com a ajuda de vocês. E, cara, e relembrando, o que é importante aqui para nossa empresa, para nossa área, quais são os valores, o que a gente espera de vocês, pô, por que vocês estão aqui, por que vocês são importantes, você volta pro... Aí você vai pro time, por que vocês são importantes, para onde a gente tá indo, cara, e me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida, enfim, vir falar comigo pessoalmente. Acabou. Straight the point, reforçando e motivando o time, mas sem desdenhar da pessoa, sem falar mal da pessoa, sem precisar, sabe, cara, seja você. Dica bônus. A dica bônus é a seguinte, cara, agora é o momento para você, a liderança, refletir o que você pode melhorar na tua gestão. Porque beleza, a pessoa saiu, ela teve ali todos os motivos, evidências, tudo aquilo que a gente falou ao longo do vídeo. Mas e aí, o que você como liderança pode melhorar? O que você pode proporcionar para o seu time, para as novas pessoas que vão ingressar na sua equipe, para que você tenha cada vez mais produtividade, resultado, assertividade, excelência. Então, o que você pode melhorar na tua gestão? Porque também não é só chegar, demitir a pessoa e falar para os seus pares ou para a empresa, a pessoa não estava bem. Cara, isso é muito feio, né? Falar que a pessoa mandava mal. Pô, peraí, mas se a pessoa mandava mal, ela não estava indo bem, que liderança é a sua? Que deixou por tanto tempo, ou que contratou errado, ou que não soube desenvolver o outro. Então, cuidado, quando você está falando de alguém que foi teu liderado ou liderada, muitas vezes você está falando também da tua gestão. Então, pensa, o que você pode fazer para melhorar a tua gestão, para melhorar a tua relação com as pessoas da equipe. Espero que você tenha gostado, espero que ajude realmente. E eu quero deixar aqui um convite para você. Se você tem dificuldade ou se você enxerga ainda como um desafio, acabou de assumir uma liderança, tem dúvidas ou quer compartilhar alguma situação, puxa, de coração, divide aqui, porque isso vai ajudar muito ao teu crescimento de outras pessoas que estão assistindo ao nosso canal, que vão ver alguns exemplos. Puta, caramba, não tinha pensado nessa ideia. Pô, que legal, esse é um insight bacana. Vamos fazer com que isso cada vez mais, que a gente se conecte, que a gente troque e, se fizer sentido para você, para alguém que você conheça, cara, compartilha esse vídeo, manda o link, porque eu tenho certeza que quanto mais voz a gente der, mais a gente vai melhorar a gestão de pessoas, a gestão da nossa própria carreira, né, do nosso âmbito profissional. Beleza? Então, obrigada pelo carinho, se você assistiu até aqui, espero que tenha gerado valor para você e te espero na semana que vem. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, desmelindrados!